Você já se perguntou por que algumas pessoas dominam habilidades enquanto outras ficam presas na mediocridade? Treinando há anos, mas nunca evoluindo de verdade, sempre recomeçando, sempre no mesmo lugar. Você sabe exatamente do que estou falando. Aquela sensação de estar ocupado, mas não produtivo. De fazer muito, mas conquistar pouco. De treinar, sem transformar. A maioria das pessoas acha que o segredo está em encontrar a técnica perfeita, o método revolucionário, aquele atalho mágico que vai mudar tudo da noite para o dia. Passam anos pulando de estratégia em estratégia de guru, em guru de promessa, em promessa, e morrem sem nunca descobrir o que os verdadeiros mestres sempre souberam. Miyamoto Musashi descobriu algo que a maioria nunca vai entender. Algo tão simples que parece óbvio demais para funcionar, tão direto que as pessoas ignoram procurando complexidade. Ele venceu 60 duelos de morte. 60. Tornou-se o maior espadachim do Japão. Fundou sua própria escola de combate. E o segredo dele não era talento nato, não era genética superior, não era sorte. O segredo de Musashi estava em uma palavra que todo mundo conhece, mas quase ninguém respeita: repetição. Mas não qualquer repetição, não. Aquela prática mecânica que você faz no piloto automático enquanto sua mente vaga. Não aquele treino preguiçoso onde você só marca a presença. Musashi entendia o poder da repetição, consciente, intencional, implacável. E hoje você vai aprender exatamente como ele usava isso para dominar não apenas a espada, mas a vida inteira. Quando Musashi tinha apenas 13 anos de idade, ele matou seu primeiro homem em duelo. 13 anos. A maioria das pessoas dessa idade mal sabe o que quer fazer da vida. Musashi já estava enfrentando a morte cara a cara, mas vencer aquele duelo não fez dele um mestre. Foi apenas o começo de uma jornada que duraria décadas. Uma jornada construída sobre um princípio que ele nunca abandonou: repetir até que o impossível se torne inevitável. Musashi não treinava quando estava motivado. Ele treinava especialmente quando não estava. Enquanto outros espadachins esperavam inspiração, ele praticava. Enquanto outros espadachins buscavam novidades, ele aperfeiçoava o básico. Enquanto outros espadachins sonhavam com técnicas secretas, ele repetia os mesmos movimentos 1000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes, até que seu corpo conhecesse aqueles movimentos melhor que sua própria respiração. Existe um conceito no treinamento samurai chamado Tanhan, que significa forjar através do calor intenso. Como uma espada é forjada, batida repetidamente no fogo, resfriada, batida novamente, até que o aço comum se transforme numa lâmina que pode cortar através de qualquer coisa. Musashi aplicava Tanhan em si mesmo todos os dias. Ele não estava apenas praticando movimentos, estava se forjando em uma arma viva. A primeira disciplina que Musashi dominava através da repetição era a postura. Parece simples, até idiota para quem não entende, mas Musashi sabia que tudo começa com a fundação. Ele passava horas apenas segurando a espada, sentindo o peso, ajustando o ângulo, corrigindo milímetros, respirando com a lâmina. Isso não era treino chato, era construção de excelência molecular. Enquanto outros espadachins queriam aprender técnicas avançadas, imediatamente Musashi repetia a postura básica até que ela se tornasse perfeita, e então repetia mais 1000 vezes, porque ele entendia algo profundo. Você nunca pode construir maestria sobre fundações fracas. Cada repetição não era apenas prática, era tijolo sendo colocado na fortaleza da sua habilidade. Imagine acordar todo dia, antes do sol nascer, pegar a sua espada, assumir a mesma postura que você assumiu ontem, que você assumiu 1000 dias antes, sabendo que vai assumir essa mesma postura 1000 dias depois. A maioria das pessoas desistiria. Na primeira semana, diriam que é entediante, que não estão progredindo, que precisam de algo novo.
Mas Musashi entendia que progresso real acontece em camadas invisíveis. Cada repetição fortalecia conexões neurais. Cada repetição refinava a memória muscular. Cada repetição removia hesitação, medo, dúvida, até que sobrava apenas ação pura. Quando você repete algo milhares de vezes, seu consciente sai do caminho, seu corpo assume, e naquele momento você transcende técnica e se torna a própria técnica encarnada. A segunda disciplina era o Korte Kiri, o movimento fundamental de qualquer espadachim. Musashi não praticava dezenas de cortes diferentes tentando ser versátil. Ele praticava poucos cortes, até que cada um deles fosse mortal. Ele cortava o ar 1000 vezes por dia. Ele cortava alvos de bambu. Ele cortava mentalmente enquanto caminhava, enquanto comia, enquanto meditava. Existe uma história sobre Musashi praticando o mesmo corte vertical por 6 meses seguidos. Apenas um corte, de cima para baixo. Simples, direto. 6 meses. Seus discípulos ficavam impacientes. Queriam aprender mais técnicas, mais segredos. Musashi apenas continuava cortando, e quando finalmente demonstrou aquele corte em combate real, era tão rápido, tão preciso, tão devastador, que parecia mágica. Mas não era mágica, era física, pura, aplicada através de repetição obsessiva. Cada fibra muscular treinada para disparar na sequência perfeita. Cada articulação alinhada no ângulo exato. Cada respiração sincronizada com um movimento. Isso não acontece com talento. Acontece com 1000 dias de repetição, quando ninguém está assistindo. Musashi escreveu no livro dos 5 Anéis: pratique 1000 dias para a disciplina. Pratique 10.000 dias para a maestria. 1000 dias são quase 3 anos. 10.000 dias são mais de 27 anos. A maioria das pessoas nem consegue se comprometer com 30 dias. Quanto mais 3 anos, quanto mais 27. E é por isso que a maioria nunca alcança maestria em nada. A terceira disciplina era a leitura do oponente, onde Musashi aplicava repetição mental. Ele não esperava estar em um duelo para começar a entender padrões humanos. Ele estudava pessoas todos os dias, observava como se moviam, como respiravam, como seus olhos traíam, suas intenções. Ele transformava cada interação humana em treino de percepção. Quando você repete a observação milhares de vezes, seu cérebro começa a reconhecer padrões antes que sua consciência perceba. Você desenvolve o que samurais chamavam de Zanshin, consciência permanente. Aquele estado onde você está relaxado, mas completamente presente. Onde você vê tudo sem esforço, porque treinou seu sistema nervoso para processar informação em velocidade sobre-humana. Musashi podia prever o próximo movimento do oponente, não porque tinha poderes místicos, mas porque tinha visto aquele padrão específico de tensão muscular, aquele ritmo respiratório, aquele desvio de olhar centenas de vezes antes. Seu cérebro tinha um banco de dados massivo construído através de repetição obsessiva de observação, e consultava esse banco de dados em milissegundos. Você consegue aplicar isso hoje agora? Não em duelos de espada, obviamente, mas em leitura de pessoas, em negociações, em relacionamentos. Comece a observar realmente, não superficialmente. Note como pessoas se movem quando estão nervosas, como a voz muda quando estão mentindo, como os olhos se desviam quando estão inseguros. Repita essa observação consciente todos os dias. Nos primeiros dias você vai notar pouco. Nos primeiros meses vai começar a ver padrões óbvios. No primeiro ano, vai ler pessoas melhor que psicólogos amadores. Em 3 anos vai parecer telepata para os outros, mas não é. Magia é repetição intencional de uma habilidade específica, até que ela se torne segunda natureza. A quarta disciplina era o Taimei Mei,
M. japonês. O espaço-tempo perfeito entre você e o oponente. Musashi não apenas praticava movimentos. Praticava quando executar cada movimento. Ele treinava com parceiros em velocidades diferentes, distâncias diferentes, ângulos diferentes, milhares de repetições para calibrar seu senso de timing até o milissegundo. Timing não pode ser aprendido intelectualmente. Você não lê sobre timing e magicamente desenvolve. Timing vem de feedback loop repetido milhares de vezes. Você move muito cedo, falha, ajusta. Você move muito tarde, falha, ajusta. Você move no momento exato, sucesso. E então repete aquele momento exato 1000 vezes, até que seu corpo saiba quando é o momento exato, sem que sua mente precise calcular. Musashi chegou em duelos 3 horas atrasado de propósito. Isso não era falta de respeito arbitrária, era timing psicológico treinado. Ele sabia exatamente quanto tempo de espera sob o sol escaldante seria necessário para fazer o oponente perder controle emocional. Ele tinha repetido experimentos psicológicos similares, tantas vezes que podia prever o ponto de quebra de cada tipo de personalidade. No duelo mais famoso de Musashi contra Sasaki Kojiro, o melhor espadachim do Japão, Musashi venceu antes da luta começar. Ele chegou atrasado, chegou desgrenhado, chegou com uma espada de madeira que esculpiu do remo do barco. Tudo isso era timing psicológico perfeito. Kojiro estava descontrolado antes do primeiro golpe. E Musashi o matou com um único movimento. Um movimento que tinha praticado 10.000 vezes. Você pode aplicar timing na sua vida de formas práticas. Quando falar numa reunião importante. Quando fazer um pedido difícil. Quando confrontar alguém. Quando recuar estrategicamente. Mas você só desenvolve esse senso através de repetição, tentativa, erro, ajuste, repetição, tentativa, acerto, repetição, até que acerto se torne padrão. A quinta disciplina era o cultivo da mente através da repetição meditativa. Musashi não separava treino físico de treino mental. Ele sabia que a mente é músculo também. Precisa ser exercitada repetidamente. Ele meditava todos os dias, mesma hora, mesmo lugar, mesma postura, mesma técnica, milhares de sessões ao longo de décadas. Hoje as pessoas tentam meditação uma vez, acham difícil, desistem, ou tentam 10 técnicas diferentes em 10 dias, procurando a mágica. Musashi fazia a mesma meditação zen durante 50 anos. 50. A técnica não mudava. O que mudava era a profundidade alcançada através de repetição. Nos primeiros anos, ele lutava contra pensamentos invasivos. Nos anos intermediários, encontrava momentos de clareza. Nos anos finais, vivia em estado de clareza permanente. Repetição não é fazer a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Isso é insanidade. Repetição é fazer a mesma coisa conscientemente, intencionalmente, permitindo que a profundidade se revele em camadas. É como cavar um poço, você cava no mesmo lugar, todos os dias. Parece que nada muda até que de repente você atinge o lençol freático e água pura jorra. Musashi escrevia todos os dias, mesmo em campanha militar, mesmo ferido, mesmo exausto. Ele carregava papel e pincel e praticava caligrafia, praticava poesia, praticava pensamento através da escrita repetida. Isso não era hobby, era forja da mente. Cada caractere pintado com atenção plena era repetição que refinava clareza mental, foco, disciplina. No final da vida, Musashi escreveu o livro dos 5 Anéis. Em uma caverna, sozinho, ele tinha mais de 60 anos, tinha vencido todos os seus duelos, tinha fundado escola própria, Podia de Concert, mas ainda praticava, ainda repetia, ainda refinava, porque entendia que maestria não tem teto. Sempre há camadas mais profundas para descobrir,
através de repetição dedicada. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não quer ouvir. A parte que separa sonhadores de realizadores. Repetição dói. Repetição é chata na maior parte do tempo. Repetição testa sua determinação todos os dias. Não existe glamour em fazer a mesma coisa pela milésima vez, quando você ainda não vê resultados óbvios. Musashi enfrentava isso. Ele era humano. Tinha dias onde não queria treinar, onde estava cansado, onde duvidava se valia a pena a diferença que ele treinava. Nesses dias, especialmente porque sabia que esses eram os dias que construíam um caráter de aço. Qualquer um treina quando está motivado apenas. Mestres treinam quando querem desistir. O erro que as pessoas cometem é esperar motivação para começar a repetição. Motivação é emoção. Emoção é volátil. Vem e vai como ondas. Se você depende de motivação, vai treinar 3 dias e parar 2, treinar 1 semana e parar 1 mês. Musashi não esperava motivação. Ele tinha sistema. Acordava, treinava. Fim. Não havia negociação interna. Não havia debate. Apenas execução. Crie sistema para sua repetição. Escolha uma habilidade que você quer dominar. Pode ser qualquer coisa escrita. Desenho, programação, comunicação, liderança, não importa. Escolha uma habilidade não. 10. Defina a prática específica que vai repetir. Defina horário fixo. Defina local fixo. Remova decisões. Torne automático. Nos primeiros 7 dias vai ser inferno. Seu cérebro vai implorar para parar. Vai dizer que não está funcionando, que você deveria tentar outra coisa, que isso não é para você. Ignore. Apenas repita no dia 8. Seu corpo começa a esperar no dia 30. Começa a ficar natural em 3 meses. Você não reconhece mais quem você era em 3 anos. Você é mestre. Musashi não tinha internet para se distrair. Não tinha redes sociais competindo por atenção. Não tinha 1000 opções de entretenimento. Mas você tem, e isso torna sua jornada mais difícil, não menos. Você precisa de mais disciplina que Musashi tinha, não menos, porque suas distrações são mais sedutoras. Seus inimigos internos são mais sofisticados, mas você também tem vantagens que Musashi nunca teve. Você tem acesso a conhecimento que ele levaria anos para encontrar. Você tem ferramentas que multiplicam eficiência. Você tem comunidades que podem acelerar aprendizado. Use essas vantagens, mas não deixe elas substituírem repetição, porque nada substitui nenhuma ferramenta, nenhum hack, nenhum atalho. Deixa eu te dar exercício prático que você pode começar hoje, agora mesmo. Escolha um movimento físico simples. Pode ser flexão, pode ser agachamento, pode ser soco no ar. Escolha um. Faça 100 repetições com atenção plena total, não no piloto automático, mas sentindo cada músculo, cada respiração, cada ajuste de postura. Nos primeiros 20 você vai achar fácil. Entre 20 e 50 vai começar a queimar. Entre 50 e 70 vai querer parar. Entre 70 e 100 vai descobrir do que é feito. E quando terminar, vai entender visceralmente o que é repetição verdadeira. Vai entender por que a maioria desiste. Vai entender por que mestres são raros. Faça isso todos os dias, durante 30 dias. Apenas 100 repetições de um movimento, com atenção plena. No final de 30 dias, você não vai apenas estar fisicamente mais forte. Vai estar mentalmente forjado. Vai ter provado para si mesmo que pode fazer algo difícil, repetidamente. E essa prova vale mais que qualquer certificado, qualquer prêmio, qualquer reconhecimento externo. Musashi dizia que o caminho é treinamento. Não existe destino separado da jornada. Você não treina para depois se tornar mestre. O treino é a maestria acontecendo. Cada repetição é você sendo mestre naquele momento. Não no futuro distante. Agora, quando você pratica com intenção total, você já é mestre praticando, não aprendiz esperando. A última lição que Musashi ensina sobre repetição é talvez a mais importante. Repetição revela a verdade.
Quando você faz algo uma vez, pode ter sorte, pode enganar, pode fingir. Quando você faz algo 1000 vezes, a verdade aparece, suas fraquezas reais se mostram, seus pontos fortes genuínos emergem. Você não pode mais mentir para si mesmo. Muitas pessoas evitam repetição exatamente por isso, porque repetição é espelho. Brutal mostra quem você realmente é, não quem finge ser, não quem quer aparecer, mas quem é quando ninguém está olhando, quando não há plateia, quando não há desculpas, apenas você e a prática, 1000 vezes, 10.000 vezes. Musashi abraçava esse espelho. Ele queria ver a verdade, porque só verdade pode ser refinada. Ilusão não pode ser melhorada. Então ele repetia, até que todas as máscaras caíssem, até que apenas essência permanecesse. E então repetia mais, para refinar essa essência, até perfeição. Essa coragem de encarar a verdade através de repetição é o que separa lendas de pessoas comuns. Você tem essa coragem. Não precisa acreditar ainda, não precisa sentir ainda apenas. Comece a repetir a coragem. Vem através da repetição também. Primeira vez você repete com medo. 10ª vez você repete com hesitação. 100ª vez você repete com determinação. 1000ª vez você repete com amor, pela prática em si, não pelos resultados, pela jornada, não pelo destino. Quando Musashi morreu, ele estava em meditação. No momento final da vida, ele ainda praticava, ainda repetia. Ele viveu com a espada e morreu em paz, porque tinha feito a mesma coisa que pregava todos os dias, durante toda a vida. Não havia arrependimento, não havia coisas por fazer, apenas vida completamente vivida, através de repetição dedicada. Você não precisa se tornar Miyamoto Musashi, você precisa se tornar a melhor versão de você mesmo. E o caminho é o mesmo que era há 400 anos atrás. Escolha a sua espada, pode ser caneta, pode ser código, pode ser palavra falada, pode ser qualquer ferramenta da sua arte. E então, repita. Repita quando está motivado. Repita quando não está. Repita quando vê progresso. Repita quando parece que nada muda. Apenas repita. 1000 dias para disciplina. 10.000 dias para maestria. A maioria nunca vai começar. Dos que começam, a maioria vai desistir na primeira semana. Dos que passam da primeira semana, a maioria vai parar no primeiro mês. Dos que chegam no primeiro ano, pouquíssimos vão continuar até 3 anos. E apenas 1 em 1000 vai praticar por 10 anos, por 20 anos, por vida toda. Você quer ser esse 1 em 1000? Você não estaria aqui se não quisesse. Então pare de procurar atalhos, pare de buscar hacks, pare de esperar motivação. Pegue sua espada, assuma sua postura e repita hoje, amanhã, depois de amanhã, até que o impossível se torne inevitável, até que maestria não seja meta distante, mas realidade presente. O poder da repetição não está na repetição em si, está em quem você Sergipe torna através da repetição. Musashi não era especial porque nasceu diferente. Tornou-se especial porque escolheu repetir quando outros paravam, porque escolheu continuar quando outros desistiam, porque entendeu que grandeza não é evento único, mas processo diário. Pratique 1000 dias para disciplina, pratique 10.000 dias para maestria. O relógio já está correndo. O dia 1 é hoje. Ou você começa agora, ou morre se perguntando quem poderia ter sido.